Olá pessoal, aqui é Arthur Gonçalves da Contabilidade no Brasil para mais um vídeo curto, mas com muita informação para você no seu dia a dia aí, tá bom? Vamos falar hoje sobre regimes, né? Regime de competência e regime de caixa, analisando o Simples Nacional. Importante, tá? A gente vai falar sobre isso, até porque eu tenho uma dica bem profunda, eu diria, que sai do raso, né? Se é profunda, porque sai do raso. Mas é uma dica que vai além do senso comum para você ainda nesse vídeo, tá bom? Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Lembrando que não é só o Simples Nacional que tem a possibilidade do regime de caixa, tá? O lucro presumido também tem. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês também, tá legal? Vamos lá? O que é o regime de competência? Primeiro vamos falar, né? O que são os regimes, né? O que é competência e o que é caixa? Primeira coisa, o que é competência e o que é caixa? Vamos lá. Competência. A competência geralmente geralmente não, né? Sempre na contabilidade vai ser por competência. A contabilidade é regida pelo regime de competência. Legal? Simples assim. Então, lê comigo aqui na tela, ó. No regime de competência, a apropriação das receitas e despesas se dão no próprio período da sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Volta aqui. Olha só, o que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, vamos lá. Quando eu faço vendas, vamos lá, eu emiti uma nota fiscal, R$100 mil o valor da minha venda, ok? Só que eu combinei com o comprador que ele vai me pagar só daqui 90 dias. No regime de competência, eu tenho uma venda de R$100 mil. Legal? Eu reconheço essa venda, independentemente se já chegou os 90 dias. Independentemente se ele vai me pagar em 90 dias. Ok? Da mesma forma, se eu tive uma despesa, vamos lá, eu tive que comprar um material de uso e consumo para fazer uma pintura, uma limpeza, eu comprei, mas eu combinei de pagar em 30 dias. Ok, não importa se eu vou pagar só daqui 30 dias, eu comprei, então eu já reconheço a despesa agora, hoje. Legal? Tranquilo? E no regime de caixa? No regime de caixa nós temos o contrário. Eu faço uma venda no valor de R$100 mil para receber daqui 90 dias. Eu só vou reconhecer ela quando? Daqui 90 dias. E se o cliente não pagar? Eu não vou reconhecer. Eu só reconheço quando efetivamente o dinheiro entrar no meu caixa, ou no banco, né? Nos assemelhados de caixa. Entrou no caixa, aí sim eu tenho um reconhecimento desta receita. No pagamento daria a mesma coisa, se eu comprei uma mercadoria, uma tinta para fazer uma pintura, mas só paguei daqui 30 dias, eu só reconheço quando eu fizer efetivamente o pagamento do boleto, o pagamento financeiro daquela despesa. Legal? Até aí tudo bem? Ok. E como isso funciona na questão do Simples Nacional? Tá, vamos pensar agora no Simples Nacional. Na maioria das empresas, optam pelo regime de competência. O normal, né, digamos assim, a maioria das empresas optam pelo regime de competência. Mas tem o regime de caixa e é importante a gente falar sobre o regime de caixa. Porque pensa bem, empresas que vendem a prazo, elas podem ser beneficiadas pelo regime de caixa. Olha só, uma empresa que vende tudo à vista vai fazer sentido. Mas uma empresa que vende parcelado em 30 dias, talvez. Mas parcelado em 30, 60, 90, vende com até 6 vezes, vende em 10 vezes. Isso vai fazer a diferença, porque vai dar fluxo de caixa. O quê? Vai dar espaço, vai dar tempo, vai dar fôlego para ele pagar seus impostos, os tributos. Nesse caso, o Simples Nacional, tá bom? Mas aqui está aquela dica que eu falei para vocês que era importante a gente falar hoje, tá? Seguinte, lá na hora de fazer, depois que você faz a opção pelo regime de caixa, né, anualmente você tem que fazer a opção, lá depois que você faz essa opção, você tem mensalmente colocar receita. E aí tem dois campos, receita bruta do período e também, que seria do caixa, né, e a receita realmente por competência. Então eu tenho lá o lugar que eu vou colocar quanto realmente eu recebi e quanto eu realmente vendi naquele mês. E tem muita gente, muitos contadores, que colocam zerado o valor da competência. Coloca esse valor só no caixa. Deixa eu explicar melhor. Tem dois campos, dois lugares. Regime de caixa e competência. Lá na hora do Simples Nacional. Mensalmente tem que ser colocado esses valores. E estão colocando apenas o valor no regime de caixa. Deixa zerado o valor da competência. E olha o problema. Na verdade, o regime de caixa no Simples Nacional é apenas para o pagamento efetivo daquele mês. Mas para determinar qual que é a alíquota, qual que é a faixa
que a empresa está, não é pelo regime de caixa, mas sim pelo regime de competência. Então isso tem que ficar claro para você, tá? Então vamos lá, eu vendi nesse mês 200 mil reais, vendi, tirei nota fiscal, emiti em vendas, no valor de 200 mil reais. Essa é a minha competência. Mas efetivamente eu recebi apenas 100 mil reais. Beleza, os tributos do Simples Nacional, o Simples Nacional que eu vou pagar é referente a 100 mil. Porém, a faixa que eu me encontro em relação ao Simples Nacional, se é faixa 1, faixa 2, faixa 3, é em relação à receita bruta acumulada desses 200 mil e mais os outros 11 meses, chegando no meu RBT, né? Receita bruta acumulada, receita bruta do período, né? É isso que eu tenho que analisar, tá bom? Dos últimos 12 meses, não é nem a do ano, é dos últimos 12 meses que me encaixa na faixa. Isso é importante e tem muita gente errando isso aí, tá? Isso é até um comunicado da Receita Federal sobre isso. Beleza, tá bom. Eu quero optar pelo regime de caixa então e agora eu vou tranquilo. Tá, não é bem tranquilo, tá? Eu tenho que fazer a análise de duas coisas. Primeiro, eu estou dispensado de fazer contabilidade? Não. O Simples Nacional, mesmo que seja por regime de caixa, está obrigado, não pela Receita Federal, mas pelas normas brasileiras de contabilidade, a ter em boa guarda, né, a contabilidade. Tem que ter a contabilidade, isso é fato, tá bom? Mas além da contabilidade, ela vai ter também um registro dos seus recebimentos pelo regime de caixa. E aí tá aí para você, na tela aí, você vai ver comigo, quais são as situações que tem que ter nesse documento que a gente vai ter que fazer a análise e a configuração e manter para a empresa no regime de caixa no Simples Nacional. O que é? Vamos lá. Ó, número e data da emissão de cada documento fiscal, tá? A informação tem que constar. Valor da operação ou prestação, valor e quantidade de parcelas a receber, bem como as datas e respectivos vencimentos, data do recebimento e o valor recebido, saldo a receber e os créditos considerados não mais cobráveis, bem como a respectiva motivação, tá? Volta aqui para mim, é o seguinte, então significa dizer que eu tenho que ter um aparato que me resguarde e que comprove para a Receita Federal como está sendo esse regime de caixa, esse caixa na empresa, tá bom? Assim como tem que ter a contabilidade lá, regida pelo regime de competência normalmente. Poxa, professor, então significa que eu vou ter dois regimes para me controlar? Tanto o regime de caixa como competência? Sim, na prática é isso. Sim, você vai ter dois regimes. Você vai controlar tanto o caixa como a competência. Ah, mas eu posso controlar o que a empresa me manda? Ah, pode. A empresa, se ela tiver os registros, na verdade até em tese deveria ser ela que fazer, se ela tiver os registros certinhos, o que ela recebeu naquele mês, certinho, você vai controlar por lá, tá? Vai ser bem tranquilo por lá também. Agora tem uma situação que a gente precisa analisar. Suponhamos que o cliente, né, o empresário, ele não queira mais ficar no caixa, no regime de caixa, né? Tá no Simples Nacional e no próximo ano, que todo ano eu tenho que escolher, todo ano eu tenho que optar, se eu não quero mais regime de caixa, eu quero regime de competência. Tudo bem. Ou, por exemplo, eles tenham se desenquadrado do Simples, né? Ultrapassou o valor do faturamento do Simples Nacional, saia do Simples no Simples. Tá. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte: saiu do Simples ou mudou o regime de caixa para competência, tem que pagar, tem que recolher todos os valores que estão em aberto, que o caixa não está igualado com a competência, todos os valores, inclusive dos não pagos, tá? Dos não recebidos, né, na verdade, do que ele não recebeu efetivamente na hora de fazer as suas vendas, tá? Então ele tem que igualar ao regime de competência na hora desse momento de ou encerramento da empresa, ou mudança do regime do caixa para competência, ou a saída do Simples Nacional. Legal? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Fique conosco, nós sempre vamos ter vídeos para vocês, tá legal? Forte abraço, fique com Deus e até mais.